Vamos começar então? As pessoas conseguiram entrar aí? Conseguiram? Beleza. Vamos continuar, vamos começar, pessoal. Continuar os nossos estudos a respeito da elaboração de argumento. Então, nós estávamos na estrutura argumentativa. Pretendo fazer alguns argumentos com vocês, para a gente relembrar como é que funciona essa estrutura, o quão ela é importante. Beleza? Vamos lá? Imagina que a gente vai falar a respeito de... Deixa eu pensar... de transporte público. Vamos lá? Transporte público. Olha, cuidado que a forma como o transporte público está hoje, devido ao coronavírus, não reflete a forma como o transporte público é geralmente. Tudo bem? Então, imagina que eu vou fazer um tópico frasal a respeito disso. Olha, o transporte público no Brasil... Opa! Pronto? Ó. Então, enfrenta problemas. Vamos lá? Tópico frasal. Relembrando, o que o tópico frasal faz? Tópico frasal é uma frase curta que resume o seu argumento. Lembra dele? Beleza? Depois do tópico frasal é necessário que venha a análise. O transporte público brasileiro enfrenta problemas. Vamos ver? Agora a gente vai ter que explicar quais problemas. Vamos ver, meu povo? Primeira coisa que a gente vai ter que começar a dizer, e nós vamos ter que começar a fazer nos argumentos, é pensar na sustentação dele. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, uma das maneiras de sustentar o seu argumento é você elaborar consequência, beleza? Consequência como? Primeira coisa, consequência para o indivíduo, consequência para a sociedade. Professor, e se eu puser, e se eu abordar apenas uma vertente, fica certo? Fica, certo fica, entretanto incompleto. Tá vendo? Uma das maneiras de sustentar é elaborar consequência. É isso que eu estou dizendo. Então, consequência para cá, consequência para cá. Tudo bem? Essa é uma maneira. Note, imagina então que eu vou começar o meu parágrafo e este aqui seja o meu tópico frasal. O que eu vou começar a pensar a respeito do tópico frasal? Bom, as informações imprescindíveis nele, aquilo que eu vou chamar de palavra-chave. Então, presta atenção, palavra-chave é um conceito muito importante dentro do seu texto. São palavras que contêm a semântica essencial do texto. A palavra-chave, primeira coisa, ela vem na chamada do tema. Vestibulares que trazem tema, centralizado em negrito, geralmente caixa alta, né? Com letras maiúsculas. Você precisa encontrar a palavra-chave lá. Nós vamos ter uma aula só para você identificar a palavra-chave, tudo bem? Mas, desde já, vamos treinar. Vamos ver, olha, transporte público, como isso daqui vai ser um argumento, e eu vou escrever aqui, vai que alguém entre depois aí no vídeo e não saiba onde a gente está. Desde que isso aqui seja um argumento, significa que a palavra transporte público já deve ter aparecido antes. Por quê? Porque isso aqui deve ser a palavra-chave do meu tema. Eu tenho que falar a respeito de transporte. Tudo bem? Bom, agora, você acha que o verbo contém mais informação, é imprescindível aqui, ou a palavra problema é imprescindível? Você concorda que a palavra problema, ela vai dar início à análise, ou seja, ela vai mostrar que é disfórico, ou seja, a carga tímica disfórica. O que é isso mesmo? Bom, carga tímica disfórica é quando dá aquela sensação ruim.
Já ensinei para vocês. E enfrentar também. Porque a gente não enfrenta coisa boa. Por quê? Porque a gente usufrui, não é isso? Se for uma festa, você usufrui da festa. Você aproveita a festa. E se você tiver um problema financeiro, aí você não aproveita o problema, você enfrenta o problema. Tá vendo? Significa que, a partir daqui, eu tenho certeza que este argumento vai falar de algo que não é bom, que é de algo que precisa ser consertado, precisa ser analisado e assim por diante. Olha lá, a palavra problemas, então, vai me contar que é mais de um, o que vai gerar e com quem. Olha lá que interessante, com quem. Todo parágrafo é possível que eu coloque consequência para o indivíduo, consequência para a sociedade? É possível. Eu tenho que fazer assim de forma imprescindível? Não, pessoal, existem outras maneiras de sustentação e isso a gente vai aprender, beleza? Hoje nós vamos falar de sustentação nesta vertente. Então nós vamos analisar isso aqui e começar a sustentar. Certo? Por quê, professora? Porque a gente vai ter que ver, do mesmo jeito que a gente viu vários tipos diferentes de introdução, a gente vai ver como aquelas informações que já foram anteriormente usadas na introdução, como que essas informações poderiam ser usadas caso você as quisesse pô-las dentro do argumento. É isso que nós vamos tentar agora. Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar. Aqui você pode escolher o seu conector, certo? Então, conector. Conector aqui, bora começar. Tudo bem? E aula sobre conector, teremos? Teremos também. Então, pronto, evidencia-se que o transporte público enfrenta problemas. Pronto, só uma maneira aí de você iniciar. Vamos começar, continuar o nosso parágrafo então, meu povo. Vamos lá? Aqui nós vamos ter que colocar o como, então eu vou fazer anotações aqui, ó. Como que? Como é que está o transporte público? Por que ele está assim? Então, outra ideia para a gente colocar aqui. Aí, ó. Tá vendo? Além das consequências. Professora, eu não escrevo isso aí, eu não começo assim. Não tem problema, meu povo, olha. Isso aqui é para quem tem bastante dificuldade ainda e fica geralmente perdido na hora de montar o argumento, tá bom? Isso aqui é só para essas pessoas, para dar uma orientação nas informações que vêm em seguida, na sequência, só isso. E dúvidas, hoje eu também tenho o nosso professor ali que está me ajudando, qualquer dúvida pode mandar que ele repassa, tá bom? Vamos lá? Então, isso porque olha lá, de uma maneira bem simples, tá? De uma maneira bem simples, nós estamos começando a responder as questões. Então, isso porque não há linhas suficientes para transportar sentados
todos os usuários de ônibus. Pessoal, olha, eu já estou começando a dizer qual é o transporte público a que eu me refiro. Por quê? Porque na cidade pequena a gente lembra de ônibus com facilidade, mas na cidade grande tem o metrô, o trem, assim por diante. Então existem outros que você pode evidenciar também, tá? Então, então vamos lá. A qual desencadeia? Desencadeia o quê? Aqui sim, pessoal, inicia-se a nossa perspectiva. Desencadear significa introduzir consequência. Você vai pensar em uma consequência para o indivíduo, do jeito que eu havia dito para você, uma consequência para a sociedade. Vamos lá, a gente pode pensar juntos. Qual é a consequência para o indivíduo? Bom, não tem linha de ônibus suficiente, sou dependente do ônibus, portanto a gente vai tentar se aglomerar, né? E todo mundo grudado, feito sardinha em lata, dentro dos ônibus. Principalmente em horário de pico. Excelente. Qual é o transtorno que isso causa para o indivíduo? Bom, desconforto. O que mais? Irritação. O indivíduo fica irritadíssimo. O indivíduo ele se sente injustiçado porque ele paga por um transporte, né, em lata, ou seja, amontoado. Só que olha, imagina, se uma pessoa se sente assim, é um problema? Claro que é. Entretanto, uma pessoa ela não é capaz de mobilizar a opinião pública. Agora, e se muitos sofrerem por isso? O que acontece? Qual é a consequência para a sociedade? Olha, eu posso, por exemplo, optar por não ir de ônibus e optar por ir de carro. Então, aqueles que podem, porque o ônibus está deste jeito aqui, ó, superlotado, insuficiente, assim por diante, essas pessoas elas podem deixar de ir de ônibus, de optar pelo ônibus e começar a ir de carro. Só que é o seguinte, se a galera começar a ir de carro, isso gera trânsito. Pronto, começou o problema para a sociedade, tá vendo? Então, vamos montar uma perspectiva aqui. Para o indivíduo, o que acontece? O indivíduo fica nervoso, irritado, tá vendo? O indivíduo se sente injustiçado, né? Afinal de contas, ele paga uma quantia. O indivíduo fica incomodado, apertado e assim por diante, tá vendo? Pronto. Agora, o que acontece se os indivíduos optarem pelo carro? Isso aqui pode fazer o indivíduo optar pelo carro. Se o indivíduo optar pelo carro, gera trânsito, gera poluição e assim por diante. Viram só? É claro que não é uma alternativa, né, pessoal? A gente está parado, por exemplo, por causa do Covid. É uma pandemia, é uma situação de exceção. Mas vocês puderam perceber o quanto diminuiu a poluição, porque o mundo inteiro está recluso. Olha, por exemplo, se você pesquisar aí, os canais de Veneza começaram a ficar limpos, começaram a ficar límpidos para dar
de forma que dá para ver peixes. E os canais de Veneza, eles são muito escuros, visualmente escuros. Por que eles são assim, professora? Eles são assim por causa dos barcos passando o tempo inteiro e poluindo a água. O que aconteceu agora? As pessoas não podem sair de casa, esses barcos não podem transitar, a água começou a ficar límpida. A diminuição de monóxido de carbono foi mundial. A China, enquanto esteve parada, o ar ficou até puro, entre aspas, né? A gente sabe, através das leituras, das reportagens, que o ar da China, ele é muito difícil. As pessoas que não estão acostumadas estranham muito de tão poluído, devido a inúmeras indústrias que expelem esse monóxido de carbono. Agora está ficando até saudável. É claro que isso não é uma opção para a gente pôr no texto. Por quê? Porque a gente estaria querendo gerar bastante pandemia a ponto de as pessoas ficarem em casa e não poluir a terra. Não é uma opção, beleza? Não é uma opção para o texto. Agora, se nós estivéssemos de uma maneira normal, vivendo em situações normais, o que aconteceria? Bom, existem cidades em outros lugares, na Europa, por exemplo, né? Lá no Reino Unido, como Londres, em que as pessoas optam pelo transporte público. E, se houver carro, os deixam em casa. Só um minutinho, pergunta. Thaís, caso eu escreva um texto sobre esse tema, eu posso falar dos preços abusivos, citar a manifestação dos 20 centavos, a manifestação onde diversas pessoas protestaram sobre o aumento dos preços das passagens? Pode, foi em 2013, se eu não me engano. Pode sim, aquela manifestação foi uma das primeiras manifestações, né, nessa última geração que a gente pôde perceber que lotou tudo. Então vamos lá, alguém me perguntou o seguinte, Thaís, se eu quiser escrever a respeito desse tema, eu poderia citar os preços abusivos? Claro que poderia. O preço abusivo reforça, pessoal, a sensação de injustiça. Eu vou até escrever aqui. Esses preços reforçam, por quê? Porque a pessoa que já acha super caro aquela passagem de ônibus, uma vez que não tem outra opção, ou que este ônibus significa um custo-benefício muito baixo, um custo alto e um benefício muito baixo, este preço abusivo, ele reforça a sensação de injustiça. Reforça muito, tá? Às vezes, pessoal, a gente fala assim, quanto custa a passagem de ônibus? Quanto que tá? 3, 4 reais, dependendo da cidade, né? Aí a gente fala assim, mas são 4 reais. Mas faça as contas. Se você morar em São Paulo, quantos ônibus você pega para ir ao trabalho? Então, chuta aí. Imagina que você pega 3. Então, 3 vezes 4, 12. Então, são 24 reais por dia. 20 dias trabalhados por mês, em média. Olha, dependendo de quanto esta pessoa ganha, é inviável. Fica muito caro. Imagina um trabalhador de salário mínimo gastando 24 reais por dia. Comeria uma boa parte deste salário. E este sentimento de injustiça, ele poderia ficar pior. Porque além de eu pagar tudo isso, além de consumir uma boa parcela do meu salário, ainda não vou sentado, passo horas de pé, feito sardinha, aglomerado, pegando Covid. Não, pegando Covid você tira. Beleza? Pode sim. É um exemplo muito legal. E eu, não, tá incomodado. Achei que fosse incômodo e eu tivesse esquecido o acento. Não, de jeito nenhum, tá escrito incomodado. Está certo. Pessoal, eu estava dizendo o seguinte, imagina que a gente esteja em uma outra realidade, nos Estados Unidos, em alguns lugares, ou Londres principalmente, onde as pessoas optam pelo transporte público. Por que opta? Porque é mais em conta. Mas porque elas também podem ir sentadas. Porque há várias linhas
que englobam a cidade toda. Por quê? Um outro motivo. Porque elas sentem que aquilo é um benefício. A partir do momento que o cidadão acredita ser um benefício, inclusive para a cidade, para o Estado e para ele próprio, ele vai optar. Então ele vai deixar o carro em casa para uma emergência. Uma emergência. E aí, menos trânsito, menos poluição. Tá vendo? É só uma ideia. Então, pessoal, ideia para vocês. Para aquelas pessoas que têm dificuldade em produzir parágrafos, produza esse. Se você quiser, terminou de produzir, pode bater a foto e mandar para a titia. Beleza? Na hora que terminar a aula, tem plantão, vou estar online para ajudá-los. Mas mesmo assim, pessoal, tem dúvida? Vai mandando para mim, que assim que eu tenho um tempinho, eu socorro vocês. Ah, professora, às vezes demora. Sim, às vezes demora porque a gente está gravando aula online, né? Preparando material online. Enfim, está bastante corrido. Entretanto, assim que eu tenho um tempinho, eu respondo todos vocês, tá bom? Tenho o maior prazer em tirar todas as dúvidas. Aquelas pessoas que tiverem dificuldade e quiser treinar só parágrafo argumentativo, pode, então escolha este, um outro que a gente vai fazer. Quem não tiver mais dificuldade, aí não precisa fazer só o parágrafo, aí a gente toca para o texto direto. Combinado? Então vamos. Bora lá. Pessoal, antes de começar o nosso tema, eu gostaria de fazer mais um parágrafo aqui com vocês. Mas, já entrando no âmbito do tema dessa semana. Vamos lá. Lembra de quando o Instagram cortou a possibilidade das pessoas saberem quantas curtidas a imagem teve? Lembra, né? Antigamente aparecia um número exato de pessoas que curtiram. O número exato de pessoas que curtiu, perdão, tá bom? Pessoas que curtiram ou pessoas... Depois eu ensino isso daí para vocês, porque é o número. Vamos lá. Vamos entrar aí no âmbito. Lembra quando cortaram essa possibilidade? Por que eles cortaram? Porque estava desenvolvendo um desequilíbrio emocional nas pessoas, certo? Estava desenvolvendo mais vício. Por quê? Porque é um mecanismo de troca. Quanto mais curtida, mais a pessoa percebeu que aquela imagem que foi publicada, que aquela imagem chamou mais atenção, teve mais receptividade, então houve mais pessoas que gostou e assim por diante. O que aconteceu então, ou o que acontece depois de tudo isso? Olha, a pessoa ou aquele que publicou tende a querer publicar mais. Então, vira uma sequência. Então, o usuário publica uma selfie ou publica uma imagem. As pessoas curtiam essa imagem. Quem publicou sentia-se muito feliz e muito satisfeito com essa publicação e ficava dependendo da quantidade de like. Então, quanto mais curtida, quanto mais like, mais o usuário sentia-se envaidecido, cheio de vaidade e propenso a publicar mais. Ou seja, o usuário acabava mais viciado naquele comportamento, mais condicionado àquela prática. E o que aconteceu? Por que isso aconteceu? O número de curtidas
desanimava aqueles que não eram seguidos, ou aqueles que não tinham um grande número de seguidores, ou que não tinham um grande número de likes. E começou a gerar angústia, ansiedade, depressão e assim por diante. Tudo bem? Nós vamos falar hoje do vício no smartphone. Tudo bem? Foi muito parecido ainda com a redação da Unesp, né? Aqui eu trouxe para você o smartphone, o novo cigarro, e a Unesp do ano passado trouxe o carro como novo cigarro, para falar sobre vício e dependência. Claro que ela mesclou a palavra dependência emocional com o âmbito meio de transporte. Aqui hoje nós só vamos falar do celular. Por quê, pessoal? Porque a gente está em quarentena. Então imagina que você seja uma mãe com os filhotes em casa, né? A maioria está ficando louca, fala a verdade. E aí você queira que seus filhos sosseguem, como? Ou você tem tempo hábil para ficar brincando com essas crianças e ficar cuidando delas, ou vai acontecer de essas crianças optarem pelo celular, pelo videogame, pelo computador. Em optando pelo meio tecnológico, qual é a consequência? Elas vão ficar viciadas, dependentes deste meio tecnológico. Tá, mas você já pensou o que vai acontecer quando a rotina voltar? Será que essas crianças elas vão se habituar à rotina? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo essa molecada vai levar para voltar ao ritmo, né? Para voltar a estudar? Como isso vai acontecer? Então, esta situação que faz com que a gente fique mais dependente do meio tecnológico, eu estou dependente do meio tecnológico, dependo do meio tecnológico para dar aula para você. E vocês do mesmo jeito, dependem do meio tecnológico para me assistir neste momento. Então vamos lá. Será que isso daí vai fortalecer os nossos vínculos com os aparelhos eletrônicos ou não? Claro que vai fortalecer. Só que é o seguinte, e o nosso equilíbrio emocional quando a rotina voltar? Será que isso daí vai interferir ou não vai interferir? É por isso que essa reportagem ela vai ser fundamental para a gente começar a pensar neste tema durante o ano. Tá? Ela vai servir de base para muito tema que a gente vai desenvolver dentro do âmbito rede social. Então, este ano, provavelmente, né, nós vamos falar sobre crimes virtuais. Aumentou muito a quantidade de crime de pessoas trapaceadas, passadas para trás, que sofreram golpes este ano, virtuais, tá? Então, aumenta os números de pedofilia pela internet, infelizmente, então de cyberbullying. O fato de as pessoas estarem mais conectadas, mais dependentes dos aparelhos eletrônicos, também abre um espaço maior para que aquelas que sejam desvirtuadas de caráter e assim por diante, também aproveite este momento para praticar crime. Então, tudo que envolve este meio virtual vai estar em voga, ou seja, vai estar bastante possível de aparecer este ano, tudo bem? Então vamos tentar imaginar um outro parágrafo aqui. Imagina o seguinte. Imagina que eu vou fazer meu segundo parágrafo, então argumento de novo. E eu digo assim, olha,
Olha lá, pessoal. Coloquei para vocês o seguinte. De início por quê, professora? Porque o argumento é a parte que você começa, é a parte que você usa para começar a convencer o seu receptor. Então, de início, é preciso explicitar. Então, explicitar é deixar claro. Parte-se de uma premissa, já parte de um fato, certo? Olha lá que legal que fica. De início, é preciso explicitar que, ciente dos malefícios, o Instagram reformulou o aplicativo para omitir o número de curtidas. Olha que tópico frasal super legal. E agora, se é um tópico frasal, de novo, para quem esqueceu ou para quem matou minha aula semana passada, não matem a aula de titia, que eu fico chateada. Vamos lá? Temos que lembrar que o tópico frasal é uma frase que resume o argumento, tudo bem? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, você vai precisar me dizer por que o Instagram omitiu o número de curtidas. Concorda? E é claro que, ao dizer as consequências, você vai apontar para os benefícios. Vamos lá? Agora, ao falar sobre o malefício, vamos tentar mostrar a consequência. Opa! Então, a consequência para o indivíduo e a consequência para a sociedade. Ó, presta atenção, meu povo. Você concorda que o malefício era o número de curtida? Sim. Significa que quando o Instagram retirou o número de curtida, ele gerou uma consequência boa. Então, na hora de gerar aqui, você vai ter que colocar algo bom, algo benéfico que pode ter acontecido com o indivíduo e algo benéfico que pode ter acontecido para a sociedade. Olha lá. Viu só? Porque, olha, eu escrevi assim, ciente dos malefícios. Quais eram os malefícios? A quantidade de curtida que as pessoas tinham acesso, certo? Ciente de que isso fazia mal, o Instagram foi lá e cortou. Em cortando isso aí vai gerar consequência, só que a consequência do corte. Então, eu vou escrever aqui, consequência do corte dos likes. Só para você lembrar. Consequência para o indivíduo, consequência para a sociedade. Vamos lá, enquanto você dá uma anotadinha para depois abrir esse parágrafo para a titia ver. Eu tomo uma aguinha. Vamos lá, benéfico para o indivíduo, porque desestimula este comportamento compulsivo. Então, desestimula um comportamento condicionado. Benefício para a sociedade, porque você tem uma sociedade mais estável emocionalmente. Você tem menos depressão, menos crise de ansiedade. Viu só? Então, você tem uma sociedade menos predisposta a problemas emocionais. Então, para o indivíduo, para a sociedade. Olha lá, pessoal, quem tem dificuldade, então, com formulação ou produção de parágrafos, desenvolva esse aqui para a titia, pode bater foto e mandar. Quem não tem dificuldade na produção de parágrafo, pode começar com o texto. Combinado? Então, vamos lá.
Pessoal, no slide, embora não seja Brás Cubas, vamos começar do fim, na verdade, do subtítulo, para dar bastante tempo de eu explicar algo que está nesta parte do texto. Se houver mais tempo de discussão, eu retomo o início. Se não houver tempo, aí é contigo, você lê a reportagem. Tudo bem? Chama-se A Guerra da Atenção. Isso aqui é um subtítulo da reportagem. Então, a atenção é uma vantagem evolutiva e tanto, pois permite que o animal concentre sua capacidade cognitiva. O que é capacidade cognitiva? É capacidade de aumentar o conhecimento. Cognição, pessoal, é conhecimento. Tudo bem? Então, capacidade de aprender. A palavra cognição ela está relacionada à aprendizagem, conhecimento, assim por diante. Então, concentre sua capacidade cognitiva, um recurso finito e sempre escasso em determinada coisa, e a partir daí tente entendê-la, podendo se antecipar ou reagir melhor a ela. Preste atenção aos seus predadores ou às suas presas, e você terá mais chance de comer e não de ser comido. A atenção é útil para todo animal. Tanto é assim que ela emana do sistema límbico, a parte mais interna e antiga do cérebro, que o Homo sapiens compartilha com diversas espécies. A mente humana tem um desejo insaciável de encontrar coisas novas e interessantes e de dedicar atenção a elas. Vamos lá, pessoal. Texto argumentativo, concorda? Ele tem um caráter formal argumentativo. Desculpem. Não significa que ele seja dissertativo argumentativo, tá? Mas ele vai argumentar. Olha, a guerra da atenção, ele começou explicando que as pessoas têm um desejo insaciável, nato, de buscar por coisas novas e interessantes e prender-se a elas. Significa que toda vez que você descobre algo bom ou que você queira produzir algo diferente, por conseguinte, o seu cérebro te ajuda. Por quê? Porque ele vai te deixar mais animado, mais instigado, mais propenso a realizar aquela atividade. Professora, como é que você sabe? Aqui está escrito. Viu só? Uma parte interna física do seu cérebro te ajuda a achar legal coisas novas. Viu só? Então imagina que você resolva aprender a fazer alguma coisa. Um bolo. Ou um pão. Né? Ou um macarrão. Sei lá. Que você resolva aprender a cozinhar algo novo. A partir do momento que aquilo sai, a sua curiosidade por culinária, ela pode aumentar. Porque o seu cérebro vai fazer você ficar atento àquilo. É uma novidade e é uma novidade a ser produzida, a ser melhorada, a ser desencadeada por você. Tem pergunta aí? Não? Então vamos continuar. E a internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas nas quais prestar atenção. Olha lá, pessoal, lembra, chegou o tema? Quase. Olha a abrangência onde está. Nós estamos na abrangência ainda. Professora, por que isso? Porque é reportagem. Isso aqui é um subtítulo de uma reportagem. Tá vendo? Não é um texto dissertativo para o vestibular. Agora, isso não significa que não tenha tópico frasal. Olha ele aqui. Aqui. A internet é uma fonte praticamente inesgotável de coisas nas quais prestar atenção. É claro que usar a palavra coisa não, né, gente? Usar a palavra coisa desanima muito. Por quê, professora? Porque o que é coisa? Não. Coisa não. Faça mímica pra titia. O que é coisa? Não dá. Tá vendo? É linguagem oral. A gente trocaria. Depois do tópico frasal, eu tenho que ter a explicação dele. Checa então. Nela, o conteúdo e os serviços costumam ser gratuitos, pois seus criadores ganham dinheiro publicando anúncios, que também atrairão a nossa atenção. E somente a partir daí, quem sabe,
poderão nos induzir a comprar ou consumir algum produto. Portanto, olha lá, por que a internet ela é uma fonte de coisas nas quais prestar atenção? Porque o conteúdo é gratuito, então tem muito conteúdo, e esse conteúdo ele pode gerar também a sua curiosidade, a sua vontade de gerar compra. Aqui, ó, induzir a compra, induzir ao consumo. Percebeu? A principal mercadoria do Google não é o buscador, os mapas ou o Gmail, é a sua atenção, que ele coleta e revende. A atenção é a maior riqueza das empresas de internet. Fez fortunas, criou gigantes, mudou o mundo. Por isso, há tanta gente lutando por ela. A loja do Android tem 2,1 milhões de aplicativos. A do iPhone, 1,2 milhão de aplicativos. Por que esses aplicativos são gratuitos? Porque depois vai aparecer 522 anúncios na hora que você usa o aplicativo. E esses anúncios geram o dinheiro. Então, olha, é um espaço de venda. Pessoal, aqui eu vou usar isso aqui para lhe fazer um adendo. Sabe quando as pessoas escrevem lá no texto, lá na proposta de intervenção para o Enem, que é necessário que a mídia gere campanhas para combater alguma coisa? Cuidado, a mídia é só um espaço. A mídia ela não pode ser agente sozinha. A mídia ela não se constrói sozinha, tem que ter um programador, tem que ter alguém. Olha, aqui na internet, alguém tem que publicar um conteúdo. Então, este alguém vai ser o agente e não a mídia sozinha. A mídia, ela é um espaço de venda, onde alguém paga para anunciar alguma coisa. Se o governo, aí sim a gente, quer fazer uma campanha para que a gente fique em casa, o governo paga o veículo de comunicação para esse veículo de comunicação propagar uma campanha publicitária, a fim de que nós, brasileiros, tenhamos ciência da capacidade de contaminação do vírus e para evitá-la, a contaminação, possamos ficar em casa. Então, cuidado quando você cita a mídia. É por isso que eu resolvi começar por esta parte do texto, para mostrar para você que a mídia ela é um lugar de venda e compra. Então, para eu publicar alguma coisa, eu pago. Então, os anunciantes pagam. E quando eu publico alguma coisa, eu tenho que receber. Geralmente, as pessoas publicam alguma coisa que querem vender. Ou o governo que quer a reação das pessoas. Se o governo fizer uma campanha Fique em Casa, ele não quer vender alguma coisa para você. Ele quer que você se conscientize, ele quer a reação do receptor. Isso é importante você entender, que a campanha publicitária, a mídia, ela tem um intuito. Então, ou é de venda, ou é financeiro, ou é de consciência, esperando a receptibilidade, tá? A recepção deste usuário. Combinado? Então, vamos lá. Na lógica econômica tradicional, uma coisa muito disputada se torna mais valiosa. O tópico frasal vai ter que te dizer o que é essa coisa e por que ela é valiosa. Mas com atenção, não é bem assim. Acontece o contrário. As tentativas de conquistar a atenção acabam por destruí-la, zerando o seu valor. Essa ideia foi articulada pelo economista americano Herbert Simon, da Universidade de Chicago, que criou o conceito de economia da atenção. Seu princípio central é o seguinte: a informação consome atenção. Logo, quanto maior a oferta de informação, maior a escassez de atenção. E as tentativas de inverter este processo, oferecendo informação mais atraente ou relevante, só pioram o problema. Perdão, pessoal, por inevitavelmente consomem o pouco que resta da atenção livre. Argumento de ressalva. Olha lá. Claro que eu vou ter uma aula só para ele, só para o danado de argumento de ressalva. Mas já vou iniciar aí algumas coisinhas, algumas pontuações para você começar a entender como funciona.
Até agora, o texto disse o seguinte para você: olha, estão todos afoitos pela sua atenção. Todos. Aí o texto para e fala assim para você: mas calma, calma. Porque informação consome atenção. E se você passar muita informação sobre a mesma coisa, você não vai encher o saco? Vai. Você não vai ficar extasiado? Vai. O que vai acontecer com você? A partir desse momento que você encheu o saco, você vai prestar mais atenção ou menos atenção naquela publicação? Se você disse que menos, você comprovou essa informação. Um outro exemplo para você, muito interessante, que eu tenho certeza que você já viu. Sabe grupo de família? Né? Grupo de família serve para você pagar todos os seus pecados. É uma tese de titia. Você já paga os pecados tudo, já pega uns vale-pecado para a semana seguinte, né? Tenho certeza, se você for lá no líder espiritual e falar: eu faço parte de um grupo de família, ele vai falar: tá absolvido, já pode cometer uns pecados, porque ninguém merece aquela desgraça. Mas vamos lá. Aí imagina que tem uma tia que acabou de ter neném. Misericórdia. Quando tem alguém que acabou de ter neném, o que acontece no grupo da família? A mãe da criança acha que aquele grupo é o book da criança. E todo dia posta 252 fotos da criança. Olha que linda! Aí você olha, é a mesma foto anterior. Não, mas nessa ela está com o olho 2 graus mais à direita. A vontade de você falar: ih! O que vai acontecer? Aí imagina que essa sua tia, que tenha tido um bebê, publique 252 fotos da criança num dia. No outro dia ela publique mais fotos da criança. No outro dia ela publique mais fotos da criança. Você concorda que no 4º dia você não baixa mais as fotos? Porque você tem que ser quase um santo, né, para continuar baixando todas essas fotos. Fala a verdade. Então, o que vai acontecer? Olha, se você é um dos tipos de pessoa que não tem paciência, o que aconteceria? Mas da segunda vez já não baixa mais. Ou já não presta mais atenção. Já não presta mais atenção nas comunicações que vêm daquela pessoa. Consequência? E o dia que ela falar algo de importante, você não vê. Por que você não vê? Porque a quantidade de informação extasiou. Olha, meu povo, não use encher o saco por causa do nível de linguagem. Mas você pode trocar encher o saco por extasiou. Encheu. A pessoa ficou estafada. E aí, essa quantidade de informação já consumiu toda a atenção do receptor. Consequência? Não presta mais atenção. Viram? Difícil? Esta é a lógica. Agora, note, o seu texto começou falando que toda a internet busca incansavelmente por atenção. Só que este parágrafo diz o seguinte: mas cuidado, a atenção consumida em excesso de informação faz com que a pessoa não preste mais atenção. Viu só? Agora, o que eu gostaria que você prestasse atenção na estrutura, ele se contradisse? O texto se contradisse? Não, ele não se contradisse, ele só gerou uma ressalva. Este é o argumento de ressalva que pode aparecer no seu texto. Mas é por isso que desde o início eu disse para vocês, pessoal, pode ir tentando, quem quiser tentar pode tentar, mas preste muita atenção, porque o argumento de ressalva, ele não contradiz o que está escrito antes, ele gera este tipo de informação, tá vendo? Combinado? Próximo. Dúvida para mandar titia? Simon
escreveu essas coisas? Em 1971, quando a internet estava na pré-história e o smartphone era coisa de ficção. Mas ele, que também era psicólogo cognitivo, conseguiu intuir algo que se comprovaria décadas depois. O excesso de estímulo corrói a capacidade humana de prestar atenção. Entre 2003 e 2016, o número de casos de transtorno de atenção e hiperatividade em crianças e adolescentes cresceu 43% nos Estados Unidos. Pausa aqui. Gente, nós vamos falar a respeito de déficit de cognição mais para frente, tá? E vamos falar a respeito de déficit de cognição, déficit de capacidade de conhecimento ou de adquiri-lo dentro do eixo da escola. É assim que a gente vai tratar deles. Mas olha que interessante aqui. A gente tem um aumento no número de 43% de transtorno de atenção hiperativo. Vamos lá. Quando você era pequenininho, você escutava a palavra hiperativo? Dificilmente. Vocês ainda são muito jovens, né? Até possível que sim, mas pergunte aos seus pais. A avó, então, nunca tinha escutado falar. E existem vozes que, se você falar essa criança hiperativa, ela vai virar e falar falta de surra, dá um pau nesse moleque que melhora. E não significa que essa voz esteja certa. Por quê? Porque é o seguinte, existem algumas doenças, não é que elas inauguraram agora, é que elas se potencializaram agora a ponto de fazer com que os estudiosos dispensassem mais atenção a elas. E foi o que aconteceu com déficit de atenção. Será que o fato de a internet ou de algo específico nessa internet consumir toda a atenção dessa criança não faz com que essa criança tenha menos atenção em um outro momento? Ou em uma outra atividade? Pode ser que sim. Você já tentou falar com seu irmão enquanto ele está jogando? Misericórdia, que desespero. Fala a verdade. É horrível. É horrível. Você está falando com uma pessoa, ela está vidrada assim, né? Tenta falar assim para a pessoa, se mata, ela vai falar, ela não está nem aí, ou seja, não está ouvindo, porque está concentrada. Na verdade, é porque a concentração está naquela informação dentro do virtual e não está em você. Acontece bastante, nesse momento a gente quer implodir de nervoso. Mas, continuando então. E mesmo quem não tem TDAH já sentiu isso na pele. Parece cada vez mais difícil manter a atenção focada num livro, filme ou até vídeo do YouTube. Ela parece estar se esvaindo. É um fenômeno bem perceptível. Empresas como a Apple e o Google têm a responsabilidade de reduzir esse efeito, tornando as recompensas variáveis mais previsíveis, diz Harris. Eles poderiam, por exemplo, permitir que você definisse horários para receber notificações dos apps, o que os tornaria menos viciante. Mas eles fazem. Não, a notificação ela aparece a qualquer momento, né? Por exemplo, quando eu disse para vocês no início do ano, pessoal, baixe um aplicativo que notifique notícia para você, um só. Eu tenho certeza que eu enchi a tela da maioria de vocês de notificação. Eu tenho certeza. Só que esse aí é um mal necessário. Você precisa estar inteirado com o que acontece no resto do mundo, né? O que acontece no Brasil e assim por diante. Mesmo assim, se você tiver mais de um aplicativo te notificando, vai ter uma hora que você não vai ler nenhum e vai fechar todas as abas. Concorda? E é aí que perdeu o efeito de notificação. Vamos lá. Você está em quantos grupos? Os seus grupos estão silenciados? Vamos lá. Se estiverem, você lê tudo que as pessoas escrevem em todos os grupos? Não. Por quê? Porque o grupo já apitou tanto na sua cabeça e no seu celular, e tantas vezes você já viu aquele grupo e não era nada de importante, que você tende a abrir e fechar. Aí você abre todos para assumir a notificação, que você já pegou raiva da notificação,
Você abre todas as pessoas que te mandou a informação, fecha todo mundo e pronto. Não é? Aí você abre a pessoa, fecha a pessoa, ó, e não responde. Viu? Aí você lembra 3 semanas depois que alguém te mandou uma mensagem. Ixi, aí é terrível. Aí é terrível. Por isso que titia tem uma alternativa, viu, gente? Se você quiser aproveitá-la, eu só abro quando eu tenho tempo de responder. Porque aí aquilo fica me notificando. Agora, estar notificando, se você tem um monte de aplicativo, pode gerar isso aqui. Tem saída? Segundo eles, teria. Você estipular um horário em que eles te notificassem. E um horário, provavelmente, que você estivesse mais tranquilo. E eles fazem. Vamos continuar. As empresas até começaram a se mexer. Olha, se mexer não pode, a gente poderia dizer atuar em prol de, tudo bem? Mas de forma tímida. As versões mais recentes do Android e dos iOS possuem funções para medir e controlar o tempo que você passa no smartphone. E tem um quadro que a titia colocou, que está bem no início, tem um gráfico, tudo bem, pessoal? E aí dá para mexer, dá para você aumentar, para ver direitinho, tá? Mas o recurso do Android, que se chama Digital Wellbeing, bem-estar digital, é compatível com bem poucos modelos de smartphone. Nós ainda podemos fazer mais para colocar o controle disso nas mãos dos usuários e ajudá-los a se desconectarem, afirmou o Google em nota a Super. Este Super é a revista super interessante de onde saiu essa reportagem, tá bom? A Apple gerou polêmica porque baniu da Apple Store diversos aplicativos de controle de tempo e deixou apenas a sua própria ferramenta, que fica meio escondida no menu de configurações do iOS. É lógico, gente, você acha que aquele que quer toda a sua atenção, todo o seu poder de compra e toda a sua concentração vai querer perdê-la? Não vai. Claro que não vai. Então é por isso. Vamos lá? A empresa, procurada pela Super, não quis se manifestar. Acabou voltando atrás e liberando alguns desses apps. Em julho, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação antitrust contra a Apple, que é acusada de bloquear apps de terceiros. Então, aplicativos de terceiros. O Congresso americano também acordou e está debatendo uma lei para proibir o scroll infinito e a execução automática de vídeos consideradas propositadamente viciantes. As empresas de tecnologia adotaram um modelo de negócio baseado no vício, afirmou o senador republicano Josh, autor do projeto, ao apresentá-lo. Ele inclui medidas ainda mais drásticas, como limitar o uso de cada aplicativo a 30 minutos diário. Essa lei provavelmente será abrandada pelo Congresso e talvez nem seja aprovada, mas outro fator deve forçar as empresas a repensar as estratégias viciantes, que é o lucro. Pessoal, muito difícil uma lei dessa seria aprovada, tanto aqui quanto lá. Por quê? Porque tira a sua liberdade de querer atuar no aplicativo. Como assim um aplicativo vai funcionar 30 minutos por dia? E se eu quiser mais? Seria o Estado impondo a sua rotina. É muito difícil que seja aprovado. Agora, isso não exclui o argumento de que o vício é pressuposto dessas empresas e é a isso que eles querem, continuar com essa atividade que faz com que a pessoa fique cada vez mais dependente. Bem, uma pesquisa do Center for Human Technology, com 200 mil usuários de iPhone, constatou que quando a pessoa passa tempo demais num aplicativo, começa a sentir mal. Olha lá, temos uma pesquisa para ser citada. O Facebook, por exemplo, é usado por 81 minutos diários em média, mas só gera sentimentos positivos durante os primeiros 22. Nos 59 minutos seguintes, a pessoa fica cada vez mais infeliz. No Instagram, só os primeiros 26 minutos diários são positivos. No WhatsApp são 30 e no Candy Crush 12. Quanto tempo as pessoas passam brincando de Candy Crush? Chuta aí, meu povo.
Note, isso é claro que foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, e essa revista já tem uns meses, mas não tem problema. São dados científicos. Lembra que eu disse para vocês que a partir de agora eu vou procurar o argumento científico no seu texto? Então, já pode ir selecionando-os, tudo bem? Vamos lá. Se as pessoas ficam felizes em apenas alguns minutos ao utilizar um aplicativo, pergunta-se por que continua. A alternativa primeira, falta do que fazer? Ou porque elas estão dependentes desse aplicativo? É uma perguntinha aí para ser refletida. Professor, eu posso gerar esse tipo de reflexão no meu texto? De jeito nenhum, não pode. Pessoal, se você fizer uma pergunta no texto dissertativo, responda, tudo bem? A resposta dessa pergunta precisa estar ao longo do texto, impreterivelmente. Não é possível, então, que você lance uma pergunta retórica ou uma pergunta sem resposta para o seu receptor. Aí não dá, tudo bem? Por quê? Porque se você me faz uma pergunta e você está tentando me convencer, se eu ficar sem resposta, você me convence? Não. Este é o motivo. Este é o motivo, meu povo. Continuando, em algum momento, as pessoas podem acabar percebendo isso e abandonar os apps ou reduzir drasticamente o seu uso. No coração do design viciante, seja ele intencional ou não, está o capitalismo, diz Ron Sparks. As gigantes da tecnologia, como qualquer outra empresa, existem para ganhar dinheiro e aí sim são motivo. Olha, ela te indica para um outro joguinho, ela te indica para um outro joguinho que precisa comprar, ela te indica para algum anúncio. Geralmente, né, esses jogos que são gratuitos, no entremeio do jogo, há inúmeros anúncios, não há? E quantas pessoas já cederam a esses anúncios? Quantas pessoas cedeu? Ou quantas pessoas já cederam? A maioria cede, tá? Por quê, professora? Porque é para isso que eles vivem e é dessa forma que eles sobrevivem. Tudo bem? É dessa forma que eles lucram. Ninguém, né, pessoal, aquilo que a gente brinca, ninguém trabalha de graça. Ninguém vai sentar para montar um aplicativo, montar um jogo, para que esse jogo não tenha futuro, para que esse jogo não gere nada. Enfim, lucratividade. Ou seja, as pessoas querem lucrar com isso e não significa que esteja errado. Não significa. Agora, é importante, entretanto, que o usuário tenha ciência disso. E a maioria das pessoas cede aos anúncios e acabam, é claro, comprando as coisas. Tudo bem? Vamos lá? Conforme as pessoas forem percebendo que estão viciadas em seus smartphones, vão desejar outro tipo de relação com eles. E os aplicativos que oferecem isso se darão bem. Daqui a alguns anos, talvez olhemos para o nosso uso do smartphone com a mesma incredulidade que hoje dedicamos ao tabagismo desenfreado como antigamente. Pessoal, lembra que eu disse para vocês que é uma estratégia de titia, né? É uma estratégia, é um macete que eu digo aos meus alunos. Quando você chegar à sua conclusão, retome o seu argumento mais aprofundado ou a tese, o título. Aqui aconteceu a mesma coisa, por isso que eu deixo essa dica para vocês. Eu vou me aprofundar nessa dica, mas mais futuramente. Olha, o nome desta reportagem é Smartphone e o Novo Cigarro. Então, o novo cigarro. O que aconteceu aqui? Olha lá. Talvez olhemos para o uso do nosso smartphone com a mesma incredulidade que hoje dedicamos ao
Siga. Olha, é a minha conclusão apontando para o início do texto. Existem outras formas de fazer isso, professora? Existe. A retomada, que eu digo que é um macete, pessoal, não é uma regra, tudo bem? É um macete, não é uma regra. Então, essa retomada que eu digo para... Opa! Como é que a gente sabe que está acabando a aula? Pelos pincéis. Vamos lá. Como é que funciona essa retomada? Essa retomada é um macete, uma dica que a titia fala para vocês fazerem. Então, eu retomo. Você pode retomar a citação do seu texto, que é um argumento científico. Lembra que eu disse? Você pode apontar, então, para o argumento científico. Pode ser dados. A citação é um tipo D, tá? Embora eu tenha colocado em 2 flechinhas. Você pode, inclusive, apontar para o título. O título. Ou alguma parte do título. Mesmo assim, é legal que você faça. Dá uma sensação no leitor de fechamento perfeito, né? Para usar um jargão muito usado, né? Muito corrente na sociedade, fecha com chave de ouro. Tá? Essa retomada, ela gera consciência semântica no leitor. Tudo bem? E olha lá. Mas não é garantido. Ou, perdão, desenfreado de antigamente. Sério que as pessoas faziam isso? Mas não é garantido. Pode ser que tudo continue como está. E vivamos como o Sísifo da mitologia grega, condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o alto da montanha. Assim que ele chegava no topo, a pedra caía, obrigando a recomeçar a tarefa. Hoje, essa pedra é a telinha que você leva no bolso, uma tela eterna cuja rolagem nunca termina. Fácil? Tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês o início disso aqui, dessa reportagem, e vamos tentar estipular o tema, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O tema, você pode... Oi. Pergunta. Thaís, como esse primeiro argumento em relação ao Instagram, ter tiradas curtidas, você disse apenas consequências boas. Suponhamos que isso prossiga no decorrer do texto. Na hora de iniciar a conclusão, eu faço apenas uma síntese e recrudesço aquilo que tornou benéfico? Pode ser. Olha, vamos lá. Eu vou apontar os temas aqui e eu vou repetir a pergunta. Alguém me perguntou assim, Thaís, ao usar aquele argumento do Instagram de terem retirado as curtidas, eu continuo nessa linha e chego lá na conclusão, eu recrudesço? Sim. Então vamos lá, pessoal. Dentro deste ambiente smartphone, você pode escolher alguns temas. Então, por exemplo, você pode falar da conduta dos aplicativos na vida das pessoas, ou a interferência, cuidado que interferência dá uma impressão ruim, né? Você pode dizer assim, o papel, se você for falar algo bom, do smartphone ou do celular na vida das pessoas. Tudo bem? Você pode dizer... Agora, cuidado, ó. Se for interferência disfórico, significa que vem algo ruim. Se você disser papel, pode ser algo bom. Tudo bem? Agora, você pode abranger o tema de uma forma maior e optar por a representatividade. Aí é mais neutro. Pessoal, cuidado. Não é o tema mais neutro, é a palavra, tá? Não tem problema nenhum se você optar. Ou você pode usar
o smartphone como vício. Então, smartphone, o novo vício. O novo vício e suas implicações. Tá? Nessas implicações, aí você pode juntar as informações que você preferiu ou que você retirou do texto. Gente, como nós estamos ainda no início, né, no primeiro terço do curso em si, nossos textos ainda estão bastante grandes. Conforme vai passando, os textos de apoio eles vão diminuindo para ficar bastante parecido com a prova do seu vestibular, tá bom? Então é bem importante que vocês treinem bastante. Mas eu tenho uma preguiça enorme de ler o texto. Mas esses textos de reportagens de capa, eles sempre aparecem no vestibular. Então é muito importante que você tente mesmo, muito importante mesmo, que você treine fazer esses textos, combinado? Divirtam-se. Eu vou entrar em plantão já, mas não tem problema. Mesmo que acabe a hora do plantão, eu fiquei agoniada, acabou a hora do plantão. Não tem problema, pode mandar mensagem. Eu respondo para vocês sempre que vocês quiserem, sempre que vocês perguntarem, tá bom? E que eu estiver online, é claro. Olha lá, pessoal, este aqui é o gráfico que eu me referi. Esse gráfico, é claro que daí não dá para ler, tá? Mas eu coloquei no slide por um motivo muito simples. Este gráfico aqui estava na revista e vai falar a respeito de tempo, de quanto tempo e o que aconteceu com a pessoa. Você pode clicar nele e aumentar à vontade. Você pode clicar, colocar no Word e dar uma aumentada. Tudo bem? Este é o gráfico, então, que estava na revista. Tem bastante, como é a revista, né? A Super tem bastante pesquisa que você pode usá-las. Beleza? Amanhã eu vou tentar devolver os textos dessa semana, que chegaram essa semana e ainda estão comigo. Se você me mandou um texto esta semana, aí você aguarda um pouquinho. Se for texto das semanas anteriores, dá uma mandada de mensagem para a titia, porque pode ser que eu não tenha recebido, tá bom? Os textos desta semana ainda eu não terminei, mas faltam pouco, se eu não me engano, faltam 6 apenas. Agora, das semanas anteriores, eu já respondi todo mundo. Checa lá se não foi por lixo eletrônico, beleza? Lá do seu e-mail e assim por diante. E qualquer dúvida, eu estou aqui, pessoal. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela presença virtual aí de vocês e até semana que vem.